Sua oficina reflete quem você é. Cresça pessoalmente enquanto faz o seu negócio se desenvolver. E é com este lema, que é o lema da Auditar e Gestão para Oficinas, que nós iniciamos este episódio, hoje com 2 convidados muito especiais, um casal que empreende em oficina mecânica e que são os nossos parceiros e posso dizer nossos padrinhos dentro do setor automotivo, porque vem desde que a gente iniciou, né, William, nos apoiando, nos incentivando, nos conectando com pessoas do setor, e hoje para nós são uma inspiração e um casal, né, que de fato serve como exemplo aí para nós. A gente sempre brinca, né, quando a gente for grande quer ser igual a vocês. Então é com muita alegria que hoje nós recebemos o Carlos e a Leila. Sejam muito bem-vindos. Antes de a gente conversar com vocês, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Jéssica e junto então com o William, nós somos um casal e nós idealizamos, né? Fundamos a Auditare, que hoje então vem desenvolvendo esse trabalho de consultoria e controladoria para oficinas mecânicas. Você quer se apresentar também? Muito bem, Jéssica, né? Uma alegria a gente poder estar recebendo convidados tão especiais hoje, né? A Auditare também já vem aí há praticamente 2 anos, né? Com esse trabalho com oficinas e hoje recebendo esse casal de oficina também. Então, eu já quero passar a palavra para vocês também, que se apresente um pouquinho, agradecer mais uma vez por vocês também estarem aí conosco nesse primeiro podcast aí. Bom dia, então. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Leila, sou do interior do estado, nasci em Ijuí, moro aqui em Cachoeirinha já há bastante tempo. E em 2011 eu caí de paraquedas no meio da oficina mecânica. Então, porque eu sou formada em farmácia, sou formada na URGS, né? E não sabia nada de oficina mecânica, tive que aprender muita coisa para conseguir realmente fazer, né, todo o negócio funcionar. Bom dia, prazer. Então, Carlos também sou natural do interior do Rio Grande do Sul. A gente veio exatamente há 26 anos do interior do estado para cá, né, com 2 ambições. A primeira ambição, a Leila conseguir fazer um nível superior, ela conseguiu concluir, e a segunda ambição é ter novamente uma oficina mecânica, porque lá no interior a gente tinha oficina, e eu fechei para vir em busca de conhecimento. Então, a gente veio do interior do estado para cá para poder se manter atualizado e continuar prestando um serviço, como sempre foi uma questão ética profissional minha. Então o deslocamento do interior para a cidade grande foi em busca de conhecimento, né, para poder manter. E aí, por fim, nasceu a Stock Car, aí depois de 4 anos trabalhando como colaborador em outras empresas, a gente voltou a inaugurar a empresa aqui em Cachoeirinha, né? Então, quando vocês vieram, vocês ficaram um tempo aqui e depois iniciaram a oficina, então não iniciou já com a Stock Car? Não, na verdade a gente ficou 4 anos durante o período que a Leila estava fazendo cursinho para tentar entrar na faculdade, e eu fiquei trabalhando de empregado, colaborador, né, em outra oficina. Trabalhei em 2 ou 3 oficinas. Durante esse tempo eu fazia cursos à noite, aí no Senai Automotivo, né, buscava conhecimento, fui atrás de certificações, consegui até algumas certificações internacionais, que infelizmente caíram no país, né, mas é uma coisa que a gente conseguiu conquistar na época. Eram 5 certificações, a gente conseguiu certificar nas 5. Então, aí depois disso, chegou no ponto, eu disse, não, acho que está na hora de a gente voltar a abrir a empresa. Tentamos uma primeira vez com o sócio, não deu certo, e aí depois, sim, a Stock Car, né? Mas então, a gente ficou 4 anos nessa função até voltar a ter a empresa. E durante esse processo, a empresa ela não foi encerrada, né? A gente manteve o CNPJ ativo e transferiu ela para cá para dar continuidade no projeto da oficina, né? E a Stock, então, tem quanto tempo? A Stock está fazendo esse ano 31 anos. 31 anos. 31 anos. 31 anos, é. Minha idade. A empresa tem 31 anos, eu já tenho oficina mecânica já Sim, já há mais tempo, porque antes de ser registrado eu já tinha oficina mecânica, minha vida inteira, na verdade, desde os 9 anos de idade eu estou dentro da oficina, então, aí, 42 anos, agora vão saber a minha idade, né? 42 anos dentro de oficina mecânica. Meu pai era mecânico, meu irmão mais velho mecânico, então uma família de oficinas mecânicas. Né? Tá no sangue já. Tá no sangue. Mas aí quando vocês iniciaram aqui em Cachoeirinha, Leila, tu não começou junto? Tu entrou depois aí? Não, então. A gente abriu ali em Cachoeirinha em 2008. Isso, 2002. E eu entrei na Stock Car em 2011. Mas eu entrei assim, eu ia 2 horinhas por dia, pagar um boletinho, depois ia para casa, porque eu estava estudando para concurso.
E aí, no final das contas, eu me decepcionei muito com a minha área e acabei indo integralmente, creio que em 2013, por aí, 2012, 13, um ano depois, mais ou menos. Foi quando a empresa começou a crescer, literalmente. Né? Daí a gente começou a ter uma pessoa dedicada a cuidar das finanças da empresa. Né? Porque, na verdade, a gente ia trabalhando no modelo da maior parte das empresas do país, né? Um técnico que abre um comércio, enquanto está funcionando a parte técnica e tem rentabilidade, funciona, mas chega num ponto que se você não se dedicar a gerir realmente o negócio, né? Então, a empresa começou a parecer mais uma empresa quando a Leila veio. Então, uma implementação de um sistema, foi escolhido um sistema melhor, cadastro de peças, essas coisas assim, realmente mais controladas, né? A gente vê muito isso, né, Jéssica, também dentro das oficinas, é muito esse processo, né? É o técnico ir lá, começa o negócio, enfim, chega um momento que precisa de uma ajuda, né? E muitas vezes a pessoa que mais confia é a esposa, enfim, então essa união começa a acontecer em muitos casos assim, né? Um começa e depois os dois dão continuidade e fazem o negócio crescer. E vocês entendem na questão do quanto o negócio de vocês prosperou, cresceu, se desenvolveu, se profissionalizou? Aí eu acredito que o Carlos também passa por uma questão de sair do operacional e vir para a gestão. Qual é a relação que vocês analisam em questão do desenvolvimento pessoal de vocês? Que eu iniciei hoje trazendo uma frase sobre desenvolvimento pessoal, porque nós acreditamos que isso é uma visão da Auditare, que o teu negócio, ele é um resultado de quem você é e do quanto você se desenvolve, do quanto você evolui, né? Porque a gente chega aqui com uma mentalidade, com uma forma de pensar e depois você vai buscando evoluir e aí isso vai, como a gente diz, respingando em todas as áreas da sua vida. Faz sentido isso para vocês? Foi assim com vocês? Como que foi esse processo? E aí, aproveitando a pergunta já, trazendo mais uma, como que foi para você sair desse operacional? Para de fato olhar para a gestão. Foi fácil, não foi? O que vocês entendem que foi o ponto-chave de toda essa transformação? Acho que a questão do processo, a Leila é mais habilitada para falar o quanto as mudanças aconteceram na empresa a partir do momento que ela veio, justamente por causa do setor que ela veio, né? Exatamente. Eu trouxe um pouco desse conhecimento lá da farmácia para dentro da oficina, né? E na época que eu entrei, a gente conheceu uma pessoa que trabalhava como coach na época, e também ele trabalhava muito com desenvolvimento pessoal, né? E ele tinha um sítio em Viamão, onde tinha alguns encontros no final de semana que eram imersões, assim. E a gente trabalhava muito essa parte do desenvolvimento pessoal mesmo, né? Eu acho que foi a partir dali que a gente conseguiu trazer esse novo olhar para dentro da oficina em relação também aos colaboradores, aos clientes, né? A gente sempre teve um cuidado muito grande, mas naquela época foi muito importante, né, que a gente conseguiu trabalhar muito essa questão do desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então a gente fazia muitas dinâmicas noturnas no meio do mato. Foi uma época bem legal, assim. E ele, inclusive, veio para dentro da Stock Car também trabalhar algumas metas, algumas coisas. Foi naquela época que a gente estabeleceu missão, visão, valores, que a gente não tinha. Então, toda essa parte a gente se desenvolveu naquele período, assim. Ainda o Carlos participava muito dessa questão mais operacional. Isso foi uma construção com o tempo, né? Foi bem desafiador, daí acho que o Carlos pode falar como é que foi para ele. Na verdade, o start da mudança da empresa acontece em 2 pontos bem claros. Primeiro, tendo uma pessoa dedicada a procurar e olhar essa questão da gestão. E pelo fato da Leila ter vindo da farmácia, então, no ambiente hospitalar e farmacêutico, se tem muitos processos, né? Procedimentos operacionais padrão. Então, isso a gente começou a trazer para dentro da empresa. Eu tinha uma disciplina na faculdade, um semestre inteiro, falando sobre procedimento operacional padrão. Então, com essa busca nossa pelo autoconhecimento e também uma forma de traduzir essa linguagem que a Leila tinha, esse aprendizado que a Leila tinha de organização e de métodos, a gente, com essa empresa que veio de fora, ele conseguiu nos ajudar a começar a criar esse processo. Então, eu digo que todas as grandes mudanças que aconteceram na empresa, elas sempre vieram depois de uma iniciativa nossa de buscar alguém para nos ajudar. Sempre foi isso. E nessa época,
Inclusive, foi onde a gente teve a mudança mais drástica da empresa. Porque a gente tinha uma equipe que funcionava, a empresa era rentável, estava funcionando tudo certinho, mas a gente não tinha um ambiente bom. A gente via que aconteciam erros demais, a gente via que tinha falhas no processo. Então, a partir desse momento, quando a gente fez essa primeira mudança, até uma das coisas que foi passado para nós é que quando a gente implementasse as mudanças, entre 90% e 100% da equipe ia embora. E realmente foram todos embora. A gente trocou 100%. 100% da equipe foi trocada nesse momento. Então, todos foram pedindo para sair. Conforme a gente foi implementando algumas mudanças. E o pior é que as mudanças eram para melhor. Exatamente. Era melhorar salário, era melhorar ambiente, mas o ser humano ele tem essa dificuldade. Então, eu acredito que a gente conseguiu essas mudanças justamente porque a gente está sempre aberto a tentar mudar, a tentar melhorar. Eu acho que isso é uma das coisas que impede também os empresários de crescer, acreditar que sempre está bom, ou acreditar que sempre sabe tudo. Então, toda vez que vem alguém de fora que a gente paga para essas pessoas virem para nos, olha só, tá mudando, né? Então, acho que o ponto foi mesmo e depois disso, antes disso, a gente já tinha feito outras consultorias também. Mas essa foi a mais impactante justamente porque foi as mudanças e a Leila vir para dentro da empresa como proprietária da empresa também, né? Assumir essa parte da gestão e se dedicar a isso, principalmente, né? Acho que isso dentro que o Carlos trouxe agora, até hoje de manhã a gente ouviu uma frase, né, que empresa que não cresce quebra, e realmente a gente pode atrelar isso a várias questões, desde a parte técnica, né, de tu ter e ir se atualizando, porque todo negócio vai precisar de uma atualização, mas muito também da questão da melhoria, né? A gente fala muito da melhoria contínua, né, de ter essas melhorias mensalmente, trimestralmente, porque senão o negócio vai ficar ali estagnado, vai ficar parado e aí não vai. E muitas vezes essa questão de trazer alguém externo para olhar para o teu negócio. A Jéssica aqui traz muito uma fala assim da ilha, né? Que nós estamos dentro da nossa ilha. E muitas vezes tem coisas que estão na nossa cara e a gente não consegue ver porque aquilo lá já está fazendo parte do teu dia a dia. E quando tu traz alguém de fora, de uma outra ilha, né? Essa pessoa vai talvez ter visões que tu não está tendo ali dentro, né? Então, acho que isso é muito importante também. E claro, precisamos deixar claro também que não dá para romantizar essa parte, porque às vezes nós vamos contratar profissionais de fora que nem sempre vão trazer o resultado que a gente espera. Sim. E isso não só pelo profissional, mas existem várias questões, né? Então, assim, não é só o fato de contratar, mas saber exatamente o que você quer e quem você vai contratar naquele momento, né? Então, aquela história, entre erros e acertos, a gente vai construindo, exatamente. né? Na verdade, eu sempre falo, né? Sempre quando eu converso com outros empresários, né? Que a gente troca ideias, eu sempre digo assim, nunca acredito no que eu tô falando. Procura mais informações para saber, né? Então, assim, a gente teve diversas consultorias, muitas tiveram sucesso, outras não tiveram sucesso, mas uma das coisas que a gente mais percebe é assim, né? A maior parte das consultorias e a maior parte dos serviços prestados para os comércios, não só para a oficina mecânica, eles não são dedicados. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que presta uma consultoria, mas ele é um consultor genérico. Então, claro, vai apoiar a tua empresa. Mas, por exemplo, um processo que a Auditare tem, que é um diferencial que daí até porque um dos motivos que eu indico a Auditare se especializou em oficina mecânica. Então, você, dentro do teu trabalho que você está prestando, você também está captando informações de diversas empresas para conseguir melhorar as empresas que você está atendendo. Então, eu vejo que uma consultoria dedicada ela é sempre mais importante. Mas, sim, ter um olhar de fora é muito bom, porque é a questão da ilha, né? É realmente trazer alguém de fora, mas a gente teve também consultorias que não nos apoiaram. Mas é sempre aquela história, nem sempre você vai evoluir, às vezes você vai ver que não deu certo e vai ter que voltar atrás, e outra, nem todas as mudanças que você faz dá certo. Exato. Contratar, testar, validou, vai de novo, tenta de novo e não para, né? É um processo de evolução sempre. E sempre que tu traz alguma mudança, tu enfrenta de novo muitas barreiras, assim, principalmente pela equipe, né? Que não gosta de mudanças, né? E isso é normal, é inato ao ser humano, né? Até semana passada, né, a gente teve uma reunião e daí eu trouxe uma pequena mudança, assim, uma visão um pouco diferente que eu tinha aprendido no curso e
tipo assim, foi visível, né? Não, isso não dá para aplicar aqui porque não vai dar certo. Mas a gente nem testou, né? Então, por que você busca conhecimento fora? Para trazer e implantar e ver se vai dar certo. Nem sempre tu sabe se vai dar certo, mas tu tem que tentar, né? Mas é uma coisa bem do ser humano, né? É para mudança, você sai da zona de conforto. Exatamente. Para sair da zona de conforto, gasta energia. Ninguém quer gastar energia. E muitas vezes é o medo do desconhecido, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Eu gosto da analogia que faz, imagine que essa sala aqui estivesse escura e nenhum de nós aqui soubéssemos o que tem dentro dela. E o convite é abra a porta e entre. Então, alguns vão abrir a porta, mas tá escuro. O que tem ali? Eu não sei o que tem ali. Então, vai dar o medo. Os mais aventureiros vão ir passo a passo e vão desvendando, descobrindo esse espaço, né? Já tem muitos que não vão nem abrir a porta. Então, esse o medo do desconhecido às vezes faz com que as pessoas paralisem ou não aceitem de imediato, né? E quando vocês trazem a questão daquele trabalho que foi a verdadeira não, foi um dos pontos principais do negócio de vocês, pelo que eu entendi, se mexeu ou se melhorou muito a questão da cultura, ou se entendeu melhor a cultura que vocês tinham na empresa. E aí, o que acontece naquele cenário? Vocês tinham contratado pessoas para a realidade que vocês tinham naquele momento. A partir do momento que eu venho e trabalho, estruturo a minha cultura, estruturo valores, missão, visão, talvez aquelas pessoas já não se alinham mais a essa missão da empresa. Exatamente. E aí é quando se mudam, né? Por isso que hoje, quando a gente vai fazer uma nova contratação, né, uma das primeiras coisas que a gente mostra é essa questão, né, da nossa cultura. Então, eles recebem um documento onde eles vão ler esse documento e vão concordar com todos as regras, no caso, que estão dispostas ali, né, para eles já saber como que a empresa funciona. Na verdade, né, a empresa sempre teve uma cultura muito forte. Sim. A questão é que quando você não sabe transmitir essa cultura, porque a cultura ela é de quem? Ela é do proprietário, ela é do técnico. Então, para mim e para a Leila, a gente sempre teve muito claro a cultura da empresa. A questão é como que eu transmito essa cultura. Então, a partir do momento dessa consultoria que veio lá, foi escrito essa cultura, foi criado o regulamento interno, né? Então, tudo isso foi colocado no papel. Não quer dizer que a empresa já não aplicava essa cultura, mas era uma cultura meio assim, você tinha que estar cobrando de todo mundo o tempo todo. A partir do momento que você faz um documento, que a pessoa lê, que a pessoa assina, que ela entra já dentro dessa cultura e que a gente se dedica a treinar eles para que, quando troca um colaborador, o próximo que entra, ele já entra no automático. Porque é mais ou menos, ele vai copiar o que os outros estão fazendo. Então, mesmo que ele leia, em vez de eu precisar ensinar ele vai se ambientalizar na cultura que já está. Então, isso é um dos grandes passos assim, que fez com que a gente evoluísse a qualidade dentro da empresa, criasse também, né, a possibilidade de ofertar, que nem a gente oferece para os nossos clientes hoje, 1 ano de garantia nas peças da mão de obra. Isso tem tudo a ver com a cultura, porque daí é a cultura de execução de serviço, dos processos, da qualidade das peças, do comportamento com o cliente, né? Então, a cultura, sem dúvida, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem para o empresário passar para os seus colaboradores. A não ser que você tenha alguém que venha te ajudar a fazer isso. Mas para implementar a cultura, mudança. E mudança sempre dá trabalho. Respondendo até a tua pergunta que você falou, de sair da produtividade, da área técnica, né? Na verdade, eu não abandonei a área técnica de um passe de mágica. Na verdade, a gente começou a preparar isso da seguinte forma. Eu comecei a diminuir a minha intervenção na forma de correção. Então, sempre quando acontece alguma coisa dentro da empresa, por exemplo, quando a gente tem um desafio novo, quando tinha um desafio novo, acontecia algum problema, eu ia lá e ia em cima desse ponto. Vamos ver o que aconteceu com esse ponto. Foi problema de peça? É problema de instalação? É falta de equipamento? A gente tenta identificar o que é. E aí vai lá e soluciona esse ponto. Então, a gente vai solucionando um problema por vez. E automaticamente você vai dando autonomia para as pessoas, né? Você vai mostrando para elas como faz. Então, para isso você tem que ter checklist, para isso você tem que ter os manuais de execução dos serviços. E vai ensinando para que isso se torne uma coisa rotineira, que eu não preciso cada vez dizer, faz esse. Quanto mais você consegue fazer com que as pessoas ajam no automático dentro do processo, menos você precisa estar vigiando. Então, diminui a quantidade de erros.
Então, foi um processo bem lento. Hoje, a empresa ela consegue rodar muitos dias sem a minha intervenção. Entendeu? A gente já chegou a tirar 15 dias de férias e durante esse período de 15 dias eu recebi uma ligação do meu chefe de oficina e mesmo assim eu não dei a resposta para ele. Ele perguntou o que deveria fazer. O Carlos é bem mais desapegado. Tu não vai ligar para a oficina para saber como é que tá? Na verdade, isso é uma dor, né? Não é fácil você abrir mão disso, né? A gente sendo técnico, qualquer o setor, você sempre tem essa preocupação. Claro, a preocupação não deixa de existir. Mas quando você consegue ir aos pouquinhos, entendendo que é possível, porque se não fosse possível, como que as grandes empresas fazem para funcionar? Eu sempre penso, se funciona numa grande empresa, por que eu não consigo fazer na minha? Então, possível a gente só precisa conseguir implementar o processo. Dentro da oficina tem até um dado que a gente começou a estudar e até ontem, em uma das reuniões que a gente teve da Auditar, a gente conversou sobre isso, que uma das coisas que a gente identificou dentro da oficina é que se existe um ponto de ruptura dentro do processo da oficina. Então, por exemplo, vocês hoje são empresários, né? Vocês já têm essa visão, tem equipe, tem muitas pessoas, enfim, vocês já passaram por aquele número que a gente chama que é o número mágico na oficina, que é os 50 mil. Eu já vou explicar um pouquinho mais, mas agora, até fazendo uma relação com outras áreas, vocês vão perceber que muitos consultores, e a gente trabalha, né, dentro muito do BNI, a gente ouve muitas pessoas, principalmente consultores de empresa, pedir empresas com faturamentos acima de 100 mil, 200 mil, enfim. Por que se quer muitas vezes trabalhar com empresas que faturam mais? Porque é mais rápido implementar mudanças. Por que eu falei que a oficina tem esse ponto de ruptura que é os 50 mil? Quando você começa como técnico, tu traz a esposa, tu consegue ter um faturamento dentro da oficina ali dos 30, 40, tu consegue ir por conta. Às vezes traz um ajudante, consegue chegar no máximo ali até 50, né? De um faturamento bruto total. Só que o que acontece a partir daí? Não é mais só competência técnica que ele vai precisar. Ele vai precisar da competência de gestão do negócio e principalmente gestão de pessoas. Porque ele vai ter que trazer, se ele quiser faturar mais que isso, ele vai precisar ter mais um técnico junto com ele. É alguém que vai saber, às vezes, até mais do que ele mesmo, né? Então, aqui é um ponto que a gente vê uma grande dificuldade, muitas vezes, até de realizar um trabalho, de uma consultoria, enfim, se o cliente não estiver aberto a tomar duas decisões. Ou ele se conforta com esse faturamento e não quer contratar ninguém, só que ele vai ter que se organizar as suas despesas pessoais, que é uma grande dificuldade, porque tu quer ter um negócio para ganhar mais, para ter uma qualidade melhor de vida para a família, né? Que muitas vezes antes talvez não conseguia ter. Só que se tu não estiver disposto a trazer mais pessoas e aumentar o teu faturamento, tu não vai conseguir ter esse ganho maior. Então eu vejo que aqui são competências que começam a ser exigidas, né? E vocês acompanham muito isso, vocês também têm, né? Hoje tem a Start lá, que traz muito conhecimento nessas áreas também, mas eu destaco aqui muito essas duas áreas, né? A parte de gestão do negócio, principalmente financeira, e gestão das pessoas, né? Porque o técnico ele tem, mas ele vai ter que saber lidar com as pessoas depois também, principalmente com a gestão do negócio. Eu acho que a gente entende que tem esse ponto assim de ruptura. Não sei se vocês concordam com isso também. E a parte técnica geralmente aprende desde criança, né? Que nem o Carlos. Mas essa parte dos relacionamentos a gente acaba nunca aprendendo, né? Assim, fazer uma especialização, alguma coisa. Então, essa parte dos relacionamentos realmente é o que é mais desafiador. Eu vejo, assim, que é a parte mais que precisa ser trabalhado. O que eu enxergo claramente, concordando com ele, né? Realmente, o técnico, ele tem facilidade para consertar. Aí, normalmente, vem a esposa. A esposa, normalmente, não vem da área de administração, não vem na área de finanças. Então, você traz uma pessoa para te ajudar que ela já não é especialista nisso. Então, ela vai fazendo o que ela pode. Só que o que acontece, né? Você você precisa adquirir conhecimento na área, que é o que eu vejo que é o que é mais difícil para as oficinas mecânicas. Na área de gestão financeira. Porque a oficina mecânica, quando você está só com o técnico e com a esposa, ela é um negócio bom, porque ela tem um custo baixo, entendeu? Porque você não tem colaboradores, a rentabilidade é uma rentabilidade boa, principalmente se o cara não paga aluguel, se paga um aluguel baixo. Então, é muito confortável nessa situação. Só que é uma tendência que os teus custos vão aumentando e que você precisa fazer a empresa crescer. O que acontece é que daí você não tem nada de conhecimento em gestão de pessoas e nada de conhecimento em gestão financeira. E eu vejo hoje, claramente concordando contigo, assim, que o passo para a pessoa ir para o próximo nível, a primeira coisa que ele tem que ter é gestão financeira.
Daí se enquadra bem o trabalho do auditário. Por quê? Porque se ele se organizar financeiramente, fica mais fácil dele poder contratar uma pessoa e aí também começar a investir em treinamento pessoal para ele, para poder gerir pessoas. Porque se você gerir pessoas e não ter dinheiro, não vai adiantar nada. Agora, se você tiver dinheiro e investir em gestão de pessoas, você pode começar a contratar, acertar na contratação e aos pouquinhos aumentando o teu quadro. E é bem isso que tu falou. Nesse valor aí, acho que é onde é o grande problema. Dá lucro para levar uma vida legal, mas não tem para sobra e os negócios acabam dando errado muito mais vezes por problema financeiro e não por problema técnico. Exatamente. Isso é bem claro, a gente enxerga, né? Sabe que, aproveitando que nós estamos aqui, né, essa é uma segunda demanda que nós, entre tantas que nós enxergamos dentro do setor automotivo. A gente quer aproveitar também que estamos aqui para lançar mais um produto aí da Auditare, que é a consultoria em gestão comportamental para empresas. Então, agora nós temos essa consultoria que nada mais é do que a gente tem uma ferramenta hoje, um software, onde ele traz os perfis comportamentais das pessoas. Para quê? Para auxiliar esse dono de oficina, esse líder, a como gerir melhor essas pessoas. Porque a gente tem muita tendência de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E aí, muitas vezes, a forma como você gostaria de ser tratado é um perfil contrário àquele funcionário que você tem ali. E aí, você não consegue dialogar, as coisas não ficam claras, e é onde a gente começa a ter os conflitos, né? Então, a partir dessa demanda, inclusive com os nossos clientes, que vinha muito, né? Vocês não têm nada relacionado a essa parte, algum treinamento, ou como que eu poderia entender melhor? Eu não estou conseguindo comunicar, eu falo, e a pessoa parece que não entende, né? Ou a gente faz combinados e as coisas não estão acontecendo. Então, ouvindo essa demanda, a gente traz mais esse produto agora, né? Que é essa consultoria, então, trazendo esses relatórios, e aí a gente tem, claro, dentro dessa ferramenta, a possibilidade da contratação também. Só que hoje nós sabemos que está difícil a mão de obra, principalmente para esse setor. Então, o que a gente vinha conversando muito, né? Precisamos reter os talentos que nós já temos, porque se está difícil contratar e você ainda não consegue reter por falta de conhecimento nessa área, fica muito mais complexa, né, a situação. Então, a ideia é que a gente possa, então, agora entrar, né, nessa questão também e, de certa forma, contribuir para as oficinas, né, nessa retenção de talentos. Entendendo primeiro, aí vem de novo, o teu perfil, como você age, como você pensa, né, como que você se comporta, né, na tua vida, no teu negócio, para que depois você possa entender da tua equipe. A gente tem também o DNA organizacional, que é esse levantamento, essa identificação de que equipe você tem hoje. Então, daqui a pouco você tem lá na área técnica alguém que é um influente, alguém que poderia estar numa liderança, e aí ele não se concentra, ele tem erros, mas por que isso acontece? Então, está muito atrelado, né, também a essa questão dos perfis. E aí, essa importância de as oficinas, os donos de negócios estarem abertos a entender a importância que isso também tem, né? Então, a gente passa com essa questão também. Até porque nem sempre o melhor técnico vai ser o melhor chefe de oficina, né? Exatamente. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? E às vezes por conta do perfil, às vezes acaba perdendo às vezes um bom técnico e ele não vai conseguir fazer uma boa liderança também dentro de uma chefia. Mas vindo um pouco por esse lado, que são mudanças, né? São melhorias, eu já quero trazer um pouco esse assunto também da automação, né? Dessa tecnologia, principalmente no setor automotivo, que evoluiu muito nos últimos anos. E aqui a gente tem os dois lados, né? Tem as ferramentas tecnológicas de diagnóstico, ferramentas também da oficina, da pista, né? Como, por exemplo, as ferramentas administrativas também, né? Hoje tem muitas oficinas ainda que não têm um sistema, um software, alguma coisa para organizar. E eu vejo que vocês também sempre estão muito à frente dessas questões do mercado, né? Então, muitas vezes quando a gente vê alguma coisa, vocês já viram, já estão fazendo, já testaram, enfim. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho também, dentro de cada uma das suas áreas, né? Como que vocês, com o longo do tempo, foram adaptando essas tecnologias e a importância também disso para o nosso setor hoje, né? Eu acho que a tecnologia está evoluindo muito rápido, né? E eu sou uma pessoa ainda muito do papel, né? Sou do tempo de ter agenda e ficar anotando, mas a gente tem que acompanhar, não tem jeito, né? Eu uso hoje vários aplicativos para fazer perguntas, para ajudar, até assim, veio uma pergunta difícil de responder de um cliente, a gente vai ali e lança a pergunta como você responderia. Claro que tudo alimentando aquela inteligência com a nossa cultura, né? Você primeiro alimenta, né, aquela inteligência com a cultura para que ela traga as respostas
conforme você responderia, né? Sim. E muitas vezes as respostas são perfeitas, né? Mas, claro, tu tem que cuidar também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter um equilíbrio também, porque Sim. tu acaba deixando o teu cérebro preguiçoso, eu penso assim, né? Porque tu acaba não pensando mais tanto, né? Teu raciocínio acaba ficando mais dependente daquelas inteligências artificiais, né? Então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, mas a gente está sempre buscando, né? Como eu disse, eu não paro nunca de estudar, né? O Carlos briga comigo, tô sempre fazendo uns 2, 3 cursos junto e sempre buscando novos conhecimentos, porque não dá para parar, Sim. né? Não dá. Na verdade, a gente sempre teve uma mentalidade, eu sempre tive uma mentalidade de tentar tá um passo à frente do que está acontecendo, né? Ou pelo menos tá me buscando informação. Muitas vezes eu saí para fazer treinamento técnico em áreas que eu não ia oferecer na empresa. Mas eu preciso saber da tecnologia, porque a tecnologia vai chegar na minha empresa, mesmo que eu tome a decisão de não prestar esse serviço ou não ter essa assistência, eu preciso saber sobre isso. Então, isso sempre foi um cuidado muito, muito grande. Sobre equipamentos, a mesma situação, né? Hoje, quando a gente vai fazer um investimento em um equipamento, a gente procura estudar para saber quanto tempo vai ser o payback de retorno desse investimento, se tem mercado, se é viável, se já tem uma demanda criada no mercado. Isso eu sempre fiz na questão técnica da oficina. Na área administrativa, da mesma forma, toda vez que a gente vai comprar um equipamento novo para o setor de gestão, por exemplo, a gente foi trocar os computadores, a gente vai lá e compra o que tem de melhor. Porque a gente vai lá e investe numa tecnologia mais moderna, mais atualizada, para quê? Para que esse equipamento tenha uma vida útil longa e possa entregar. Porque se eu focar só na parte técnica, um pouquinho minha parte de gestão vai estar atrasada. Como é que eu não vou colocar um computador bom para a Leila trabalhar se ela trabalha o dia inteiro em cima de números, em cima de resultado? Então, a gente investe também muito nessa área. A gente olha a área técnica, sim, mas a área de administração também tem que receber a mesma atenção de investimento, né? E daí é equipamento, é consultoria, é software, é CRM. Você tem que ir distribuindo para que os dois lados cresçam juntos, né? Porque é uma balança, né? O técnico tem que vir, mas se o gerencial não vir junto, em algum momento vai dar problema, né? E isso está muito atrelado a um tema que o William ama de paixão falar, e o senhor eu sei que também, que é a questão da produtividade na oficina, né? Então esse é um tema que ele gera muito assunto, uma boa conversa. E eu queria ouvir de vocês, né, principalmente do Carlos aí, mas eu sei que também tem a parte da Leila que também envolve produtividade. O que se entende hoje por produtividade na oficina? Na verdade, isso é uma visão minha, né? Eu sempre penso o seguinte: se eu executar da melhor forma possível, eu diminuo garantia. Se eu diminuo garantia, eu aumento satisfação e eu diminuo o retrabalho. Porque o retrabalho ele é um custo 2 vezes, né? Primeiro, porque você vai executar novamente, e segundo, porque você deixa de produzir outro trabalho. Então, eu acredito que quanto mais eficiente você for na qualidade, menos garantia você tem, menos retrabalho, automaticamente você já ganha eficiência nisso. Outra coisa que a gente olha muito dentro da empresa é também quanto tempo a gente demora para a logística de execução. Vou dar um exemplo. Se você tem distribuidores que têm uma entrega mais rápida, mesmo que ele tenha uma diferença pequena de valor, vamos supor, você tem uma diferença de 2%, 3% no valor da compra do produto. Só que se uma distribuidora está a 1 dia da tua empresa e a outra está a 15 minutos e tem um sistema de entrega mais ágil, quanto custa para você ficar 1 dia com o elevador parado para economizar 3%? Vale a pena? Então, a gente sempre olha isso. O quanto vale a pena? Então, por exemplo, a gente trabalha hoje um estoque dentro da empresa que, para o tamanho da nossa empresa, ele é um estoque pesado. Mas com isso, hoje, quando a gente aprova um serviço, a gente tem em torno de 60%, 70% dos itens que vão ser utilizados nos carros, porque a gente já sabe mais ou menos os carros que a gente atende por causa da movimentação das peças, esses itens estão no estoque. Então, a partir do momento que aprovou, em 10 minutos a peça está do lado do carro e o técnico já começa a produzir. Então, você começa a produzir não a execução, mas sim o tempo do carro parado, ganhar mais agilidade em diminuir o tempo do carro parado. Quer seja com fornecedor mais ágil, com fornecedor que tenha mais peças da qualidade que você utiliza, processo de entrega mais rápido.
equipamentos para agilizar o processo. Então, isso a gente olha muito. Um carrinho de ferramenta para que o técnico não se desloque tanto para ficar procurando ferramentas dentro da oficina. Então, hoje a gente tem um modelo de um carrinho de ferramenta dentro da oficina que o técnico tem 95%, 98% das ferramentas que ele vai utilizar do lado do carro. Então, só o fato dele não ter que buscar uma ferramenta, quanto tempo ele economiza em deslocamento, né? A Leila fez até agora uma aquisição de uma garrafa térmica para cada um dos técnicos ter no seu carrinho. Para quê? Para evitar que eles se desloquem tanto para ir buscar água. E outra, água é saúde. Então, se o cara consome mais água, ele vai estar mais saudável. Então, além de melhorar a produtividade, eu estou melhorando a saúde da pessoa que está ali, do colaborador que está. São detalhes, muitas vezes, né? São detalhes, são muitas coisas que a gente olha. A gente fez um cálculo de uma parada, por exemplo, de 10 minutos para um cafezinho durante o expediente, porque antigamente a gente tinha uma térmica de café disponível ali para todo mundo tomar café o tempo todo. E a gente fez um cálculo que só aqueles 10 minutos ali gerariam no final do ano, né, em torno de uns 15 mil reais. 15 a 20 mil reais. A gente, assim, calculando muito por baixo, que muitas vezes é o valor que o empresário não tem para tirar suas próprias férias, né? Então, tu olha assim, 10 minutos por dia, né? É muito pouco, mas calcula isso por mês, calcula por ano. Calcula, às vezes, a quantidade de colaboradores. Não é não ter o cafezinho, mas é ter o cafezinho no horário. Não significa que eu não tenha. Lá a gente tem o horário do café. Todos eles têm no período da tarde, mesmo não sendo obrigatório, eu tenho lá uma pausa de 15 minutos para cada um. Mas eles não ficam o tempo todo tomando café, né? E também, eventualmente, né? A gente tem as metas, né, da empresa, dependendo do momento quando você atinge a meta, tem o cafezinho para comemoração, então se para fazer isso, mas não se tem essa liberdade de ficar o tempo todo, porque isso acaba gerando distração e impacta diretamente na produtividade. E impacta muitas vezes até na segurança da execução do veículo, né? Vou parar para tomar um café e esqueci de apertar um parafuso, Ou né? vou parar para mexer no celular. Exatamente. Isso é uma das coisas que foi mudado. Por exemplo, na última reforma que a gente fez na empresa, o celular não é mais utilizado na empresa. Por quê? Porque o índice de garantias ou de serviço mal executado porque o técnico não estava prestando atenção, e não porque não é habilitado ou não porque não tinha ferramentas, isso tem aumentado muito. A gente sabe que a gente conversa com as empresas que ainda permitem isso, e aí é uma opção do dono da empresa, se ele acha que está funcionando ok, a gente respeita também, mas como o nosso foco principal é a segurança do cliente, qualquer coisa que vai colocar em risco a segurança do cliente, eu não vou admitir dentro da minha empresa, a não ser que eu disse, eu estou aberto para mudança. Mas enquanto eu continuar vendo isso acontecendo, eu não vou abrir mão da segurança do meu cliente. E eu acho que outra parte, assim, bem importante pro aumento da produtividade, voltando de novo, nos processos, né? Porque quando o colaborador sabe o que ele tem que fazer em cada etapa do trabalho, vai aumentar a produtividade automaticamente, né? Então, hoje a gente começa todos os dias com uma reunião de alinhamento, né? Então, toda a equipe sabe quais os carros vão chegar, se eu tenho 2 carros com troca de óleo, um vai ser revisão, todos eles sabem e já acontece um direcionamento, principalmente com o pessoal da pista, né? Você vai manobrar esse carro, aquele carro que vai entrar, você que vai fazer, porque, enfim, é uma revisão de injeção e aquele, em especial, tem uma habilidade maior de fazer aquele serviço, então já é direcionado. Isso também ajuda muito na produtividade, assim. Quando eu implantei essa reunião, eu fui... Tipo, todo mundo riu da minha cara, né? Porque acharam que era uma coisa que não ia dar certo, que vamos perder 10 minutos por dia da produtividade, não sei o que, são 10 minutos, porque essa reunião acontece dentro do horário de trabalho, né? Então, antes de abrir a oficina, a gente começa ali 7h50 e essa reunião acontece ali quando as portas ainda estão fechadas, né? Todo esse alinhamento. No primeiro mês, na reunião mensal, eu perguntei, e aí, pessoal, o que vocês estão achando? Pois é, não sei, a gente não está vendo muita produtividade nisso, não sei o quê, muita vantagem de perder esses 10 minutos, não sei o quê. Tá, daí deixei mais um mês acontecendo, a gente acompanhando, né? As primeiras reuniões todas, a gente acompanhando.
E primeiro o Carlos fazendo, depois delegando para o chefe de oficina, né? Hoje tu pergunta para eles, todos eles acham que é bem importante e que com certeza ajuda muito, né? Na verdade, nessa reunião, o importante é que participa o pessoal do atendimento, o pessoal das peças e o pessoal da área técnica. Então, por exemplo, se eu tenho um carro parado por falta de peça, eu já questiono o comprador quando chega a peça, que horário. Porque eu defino se esse carro vai permanecer no elevador ou se eu vou retirar ele e colocar ele para a rua, colocar ele para outro prédio. Por quê? Porque você vai demorar 2 dias, eu não tenho porque tem um elevador parado 2 dias. Monta o carro e tira do elevador. O pessoal do atendimento também. Porque o pessoal do atendimento faz a confirmação das agendas, então para saber se a pessoa confirmou, se não confirmou, como é que está a situação dos atendimentos, né? E também o pessoal que cuida da execução das metas também dizendo, olha só, a nossa meta está assim, eles verificam as metas deles diariamente, então eles têm acesso a saber como a empresa está indo, né? Para incentivar eles também a buscar, né? É muito importante essa parte, essa questão a Jéssica falou da questão da produtividade. Na verdade, eu sou inconformado muitas vezes, porque como a gente trabalha com muitas oficinas, muitas vezes a gente até faz alguns exercícios e, claro, nunca divulga quem são as outras oficinas, mas até de trazer comparações de faturamento com estruturas de despesas do cliente específico com outros 2 modelos de oficina que têm o mesmo tipo de serviço, né, e um faturamento parecido. Mas para quê? Para ver a diferença na quantidade de pessoas nos processos. Então, muitas vezes tem alguns casos que tu vê uma oficina que tem mais produtivos e tem um faturamento igual de uma outra que tem menos. E onde está a diferença nisso? São nos detalhes, né? E a partir do momento que se tem muitos colaboradores, uma quantidade maior, cada detalhe faz a diferença. Exatamente. Cada 10 minutos, 5 no dia ali, no final vai dar uma proporção grande, né? Então, esses cuidados a gente precisa estar atento e tem muita questão dos números também. Se a gente não conseguir medir também, não vai dar para saber nada, né? Então, eu vejo que hoje, com certeza absoluta, o principal motivo da empresa estar indo bem hoje é a questão da gestão financeira. Por quê? Porque eu tendo tranquilidade, sabendo olhar os números e saber o que eu posso fazer, se eu posso investir no equipamento, se eu devo investir, se eu devo investir mais em que área do conhecimento e se eu tenho tranquilidade financeira para poder fazer isso. Porque uma coisa é você tomar uma decisão quando você tem condições financeiras de fazer. Outra coisa é você tomar uma decisão porque você tem uma necessidade financeira. Porque daí, nesse caso da necessidade, você vai precisar do banco. E se você precisar do banco, essa necessidade que você tem, ela vai ter um custo 3 ou 4 vezes maior do que ela teria se você tivesse o capital para fazer isso. Então, você tem a possibilidade de organizar os números e acompanhar. Então, por exemplo, a gente acompanha diariamente, né, os resultados da empresa. Então, a gente vai conseguindo monitorar, com o apoio da auditária, também monitorar semanalmente como está indo as metas, como está acontecendo. A gente monitora o índice de garantia para ver o que está acontecendo, para tomar uma atitude mais rápida. É mais ou menos assim, a gente não vai indo do jeito que o baile vai, né? Você vai se organizando, né? Não dá para levar mais naquela deixa a vida me levar, né? Porque quanto mais eficiente for o teu negócio, melhor resultado você vai ter. E a gente tem uma dificuldade dentro da oficina hoje, porque não é um negócio tão previsível assim. Não. É altamente Eu imprevisível. sempre digo para os meus colaboradores, se você gosta de previsibilidade, não é aqui o teu lugar, porque muda tudo o tempo todo. A questão técnica é muito difícil. Todo mês porque assim, tu nunca sabe os serviços que vão entrar, tu não sabe a quantidade de clientes que tu vai atender dentro do mês, não tem como. Muitas vezes, isso é uma das coisas mais difíceis até na gestão do próprio negócio, porque os custos fixos são fixos, estão ali. Né? Então, a tua despesa ela já está comprometida quando tu começa o mês. Só que a tua receita, ela depende muito. E dentro da oficina tem um outro fator ainda, que eu sempre falo que a gente precisa entender muito, que são 2 operações acontecendo ao mesmo tempo. Porque tu tem a venda das peças ali, né? A revenda e a tua venda do serviço da mão de obra. E o que acontece muitas vezes quando o técnico ele resolve colocar a oficina, ele saiu lá do emprego que ele tinha e botou o negócio dele, muitas vezes essa distorção dos números. Porque toda vez que você fez uma manutenção no carro, deu R$2.000 lá. Só que R$1.000 foi peça, ou R$1.500 ali foi só peça. Só que o que aconteceu? Entrou os R$2.000 para ele na hora. E o boleto lá da distribuidora ele vai pagar daqui 30, 60, 90. Só que às vezes aquele valor que está na mão já gasta. Exatamente. E depois chega o boleto.
Aí tu já começa a ter que fazer o carro da Jéssica para pagar o serviço do William do mês atrás. E aí tu já entra num fluxo negativo muitas vezes, né? Que a maioria tem antecipação nos cartões, enfim, né? Já antecipa os recebíveis, então tu sempre tá nesse fluxo negativo. E se tu tem um mês que não for bom, vem toda aquela pilha de conta e tu não tem nada para receber dentro do mês. Então Só que o que era o problema? Quando você fazia isso, eu fazia parcelado pro cliente, às vezes 3, 4 vezes no cartão e pagava outra peça à vista. E aí falta fluxo de caixa. Sim, Então, quer dizer, mesmo que eu não tivesse dívida, eu sempre estava precisando de mais dinheiro do banco. Por quê? Porque não estava fechando o fluxo do caixa. Mas a chance de eu quebrar assim era muito menor, porque a maior parte das empresas faz o que? Pega todo o dinheiro, bota tudo num caixa comum. O dono usa o cartão junto com o da oficina, paga coisa, compra coisa. E aí, na hora de pagar a autopeça, quando para o serviço, a bola é a bola de neve, né? Você está sempre correndo na frente de uma bola de neve. Uma hora dessa, ela te alcança. E quando até alcançar, que é problema, né? Previsibilidade dentro das oficinas é outro problema que também tem como solucionar. Sim. Mas aí também já entra em outra área depois, né? Muito bem. Eu acho que nós podemos aproveitar que estamos aqui e explicar também um pouquinho. Nós falamos sobre o trabalho da auditária, eu trouxe, né, a questão da gestão comportamental, mas a auditária ela inicia com a gestão financeira. Então, fala um pouquinho para nós eu acho que sobre o nosso trabalho, né? Hoje um dos grandes desafios que a gente encontra, né, dentro do, não só no setor automotivo, todas as áreas, se tem uma dificuldade do controle financeiro. Vocês hoje são referência dentro do setor automotivo por conta muito da organização que vocês têm. Só que, infelizmente, ainda hoje, vocês fazem parte talvez de 20% de todo o mercado que segue uma organização, que tem processos muito bem definidos. Pelo menos 80% hoje das oficinas, elas têm dificuldade no controle financeiro. E a gente entende muito porquê. E a gente está aqui justamente para tentar auxiliar nessa demanda, né? Mas muitas vezes, quando tu vai fazer um trabalho numa consultoria ou algo parecido com isso, sem ter os dados não se consegue fazer, né? Então, a auditária, desde a essência, o que a gente pensou? Bom, para a gente conseguir, de fato, entregar um resultado para as oficinas, conseguir, talvez, tirar um pouco essa pressão de construir, de não saber como fazer, a gente trouxe muita questão da controladoria, né? Que é o que a gente fala, que é a construção dos números de uma forma terceirizada. Então, hoje a auditária, na oficina, ela gerencia todos esses dados, né? Sem dar mais trabalho, muitas vezes, para a oficina, mas entrega todo mês pronto, né? Então, toda a questão de faturamento, de resultados, enfim. E aí sim, quando se tem números, aí fica mais fácil de tentar entender aonde que está ali o problema, onde que precisa ser dado uma atenção maior, né? Então, o trabalho da auditária hoje vem muito nisso, né? Nessa construção dos números, né? Terceirizar esse controle financeiro e, em cima disso, pensar em melhores estratégias para o negócio crescer. E, claro, aqui vão entrar outras áreas depois, né? Porque o financeiro tu vai diagnosticar muita coisa, tudo vai passar por ali. Só que muitas vezes dali ele vai precisar de um conhecimento técnico, ele vai precisar fazer algum investimento muitas vezes, né? Então aqui vem muito bem, acho que esse trabalho de conectar isso. E vocês também têm um trabalho muito importante nessa área, né? Que é a parte da formação dessas pessoas, do conhecimento técnico. E aqui eu destaco não só o conhecimento técnico de quem já está, mas dos novos, né? A gente tem um dos nossos clientes em Cachoeirinha, inclusive, que ele fez todo um acompanhamento lá com vocês e agora ele está ingressando na oficina, faz um mês que ele está trabalhando na oficina e está muito bem. Ele fez o curso antes de entrar, de mecânica básica, né? Antes de entrar na oficina. Ele estava trabalhando em outro lugar ainda, fez a lado e agora começou na oficina. E já começou bem, está indo muito bem, enfim. Então, eles comentam muito também de vocês, por conta da Start, sim, né? Enfim, se vocês quiserem comentar um pouco também. Mas eu vejo que é muito isso, né? O mercado, ele começa a se fortalecer quando a gente consegue entender exatamente quais são as dores, né? E tentar entregar algo que realmente vai trazer um resultado dentro disso, né? Você sabe que um dos motivos até porque eu recomendo a auditagem, recomendei para diversos amigos. Primeiro, eu recomendo amigos que eu vejo que estão com a intenção de melhorar. Que eles têm a vontade, que eles realmente estão a fim de enfrentar a dor do crescimento e saber que vai fazer. Mas um dos principais motivos eu acredito muito que quando você consegue aliar simplicidade com eficiência é onde você cresce. Então, o trabalho que a Auditar está fazendo, que eu vejo dentro das empresas e faz com a gente lá, é um trabalho que ele é simples, mas extremamente eficiente. Porque quando você começa a colocar muita burocracia, ou muitos empecilhos, ou muitas dificuldades, acaba tornando impossível que uma empresa pequena busque se organizar. Então, você tem que ser simples, diminuir trabalho para o cara e mostrar para ele alguma coisa que ele comece a enxergar. Quando ele começar a enxergar os números e ver, olha, só é aqui que eu estou fazendo certo, ou é aqui que eu estou fazendo errado, ou é aqui que eu estou melhorando.
Então, isso eu acho que é muito importante no trabalho que vocês estão fazendo. Manter também essa essência de entender, olha, a gente tem que continuar sendo simples e entregando um trabalho eficiente. Ajuda as oficinas também a perceber, né, que pode melhorar, porque muitas vezes, que nem tu falou, né, recebeu ali aqueles 2.000 do carro e aí acaba até discutindo com a esposa que trabalha no financeiro, mas entrou R$2.000, o que aconteceu com o dinheiro, né? Então, às vezes, as empresas pequenas, elas nem sabem analisar os números, né? Às vezes não, na maioria das vezes, né? Não tem os números para analisar e não sabe. E aí, com a auditária, a gente percebe, assim, que é visível, assim, a perspectiva de crescimento que a gente consegue ter, porque tem metas também para cumprir. E a gente sabe, né, que o ser humano necessita de alguém ali cobrando, porque senão tu sempre vai pro menor gasto de energia. Cai na rotina, né? Exatamente. Mesmo a gente tendo... Tu vai se orgulhar de mim esse mês. Bom. mesmo a gente tendo diversos processos, mesmo a gente tendo sistema, mesmo a gente tendo um controle, mesmo a gente tendo a Leila que cuida muito do centavo. É muito desafiador. Para nós, é extremamente importante ter um dia para ir lá sentar, conversar com vocês mostrarem para nós e vocês terem as metas para nós também. Isso ajuda muito. Então, é para qualquer tamanho de empresa auditária, né? É para qualquer tamanho e para qualquer nível de crescimento. Mas o importante é isso, né? Simplicidade a linguagem simples, né? Eu venho do ramo contábil, né? E tem muitas demonstrações contábeis que a gente nunca, talvez, vai utilizar, porque é algo difícil de entender e que... É técnico, né? É muito técnico. E isso... Tem que simplificar. Tem que ser o mais E tudo que é difícil, tu acaba abandonando, né? Exatamente. E também, assim, eu vejo que ninguém também tem paciência para sentar ali 1h30 no mês e ficar ouvindo só falando de coisa técnica e algo que não vai entender muitas vezes. Então, tem que ser objetivo. Tanto é que o nosso trabalho, quando a gente vai conversar com alguém que demonstrou interesse, enfim, o interesse nunca é do dono da oficina, do homem, do mecânico ali, né? Do empresário. É sempre... Normalmente nós atendemos casais, não é uma questão, mas normalmente, né, tem a esposa no administrativo, então o interesse é dela. Só que, como vem com essa simplicidade, com esse saber conversar, com essa linguagem acessível... Olha, dá 2 meses, quem não se vê mais sem é ele. Porque ele começa a entender, a olhar o negócio de uma outra perspectiva. Porque para ele precisa ser simples para entender isso. Porque o foco dele é na área técnica. Exato. O foco dele é na área técnica. Se você começar a colocar muita coisa de número, muita coisa, você vai afastar ele. Então, você tem que ser simples. Tem que ser alguma coisa que seja simples, ágil, para ele entender. Entendi agora. Isso aí. E uma das coisas que eu vejo como principal problema dos donos de oficina, isso é generalizado, tá? Dono de oficina gosta de comprar ferramenta. Não tem problema comprar ferramenta, né? Eu sempre digo que a ferramenta cara é a que vai para a gaveta. Aqui você usa e vai para aumentar a tua produtividade, ela tem que ser, sim, analisada quando pode ser comprada, mas sim, se ela vai melhorar a tua eficiência, tem que haver esse investimento. A questão é saber se você pode naquele momento, né? Mas a maior parte dos problemas dos donos de oficina não é só as ferramentas. É como passa muito dinheiro, o cara acaba comprando carro. Eu sempre digo, né? Ganhou um dinheirinho, já compra um jet, já compra um carro, já imobiliza o dinheiro e aí quando precisa pagar as contas não tem dinheiro. Eu vou dizer que o menor problema é ferramenta e equipamento. Por quê? Porque ele só não consegue pagar o ferramenta e equipamento porque ele está com uma despesa muito alta bancária, porque ele teve que pegar muitos empréstimos pela bola de neve que se tornou e pela parte pessoal. A parte de custo com ferramenta, equipamento e margem sobre peça ou precificação de mão de obra, que também tem muitos detalhes ali, mas ainda é o menor. Porque o maior é a desorganização pessoal, que aí faz virar aquela bola de neve, porque como é muito imprevisível, né? Não está organizado para isso, vai muito para recurso de banco e aí ali muitas vezes sobra pouco recurso para investimento. Esse assunto também, até puxando esse assunto, eu vejo que uma das coisas que fez com que a gente conseguisse evoluir foi justamente a gente ser muito conservador nessa questão de investimentos, né? A gente sempre focou muito os investimentos da empresa na empresa. Tanto é, né, que para a gente tomar a decisão de investir, por exemplo, numa casa própria para nós, a gente levou muitos anos. Né? Exatamente. A gente levou muitos anos em, agora está na hora... Faz 5 anos, né, que a gente Faz 5 anos que a gente construiu uma casa. Então, a empresa tem 31. Exatamente. Até porque eu sempre tive uma mentalidade assim, na oficina não pode ter goteira.
Porque daqui sai o dinheiro para pagar da casa. Da casa não vem o dinheiro para pagar aqui. Então, a gente focou muito nisso. E não só na questão da casa, na questão de compra de carros, de coisas que fosse imobilizar, que fosse comprometer a saúde financeira da empresa. Então, esse comportamento nosso sempre ajudou. Mas, claro, isso também veio muito de casa. A Leila tem uma criação muito assim. Meu pai também sempre foi muito de ter reserva, de guardar, né, sempre trabalhar com dinheiro próprio, evitar trabalhar com dinheiro de banco, né? Então, isso eu acho que ajudou bastante. Com né? certeza. Com certeza. E a questão da Start, que nem tu comentou antes, né? O intuito realmente é trazer conhecimento, né, para esse setor. Porque quando eu entrei na oficina, eu percebi, assim, que tinha muita restrição do conhecimento, assim. As pessoas tinham conhecimento, mas não gostavam de transmitir. Ou então, aquela oficina lá, se eu dizer o que eu tô fazendo, vai ser melhor do que eu, e eu não quero. Então, a gente sempre teve uma visão totalmente diferente, assim. Todos os nossos ex-colaboradores, os mecânicos, acho que todos têm oficina, né? Todos têm oficina, todos são nossos amigos. O Carlos ajudou a abrir oficina quando eles disseram, quero ter a minha oficina. A gente ajudou, o último, inclusive, ele avisou 1 ano antes, né? A gente ajudou ele, o Carlos vai lá, dicas às vezes, até hoje, dá né? dicas, né? E com a escola a gente consegue fazer muito isso, né? Essa formação da mecânica básica é justamente por isso. Além de que está faltando muita mão de obra, né? Não existe mão de obra, então a gente conta com o apoio de várias distribuidoras, e, enfim, que também acreditaram no nosso projeto, né? E a gente já está indo aí agora, dia 10 de março, a gente está com a aula inaugural da 5ª turma de mecânica básica, né? Exatamente. Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, qual é o @ da Start? É Start Treinamentos. E da Stock Car Service. Muito bem. A conversa está boa, mas o nosso tempo já está nos finalmente, né? Sempre rende, parece que a gente está aqui só 5 minutos, mas é coisa boa. Gente, para a gente finalizar aqui então, considerações finais, uma mensagem que vocês queiram deixar para quem vai assistir, né, esse episódio depois, pensando que são donos de oficina, ou daqui a pouco aquele dono que está pensando, será que eu trago minha esposa? Ou ela está pensando, será que eu vou lá para contribuir no negócio? Ou no modo geral para o setor como um todo, uma mensagem que vocês gostariam de deixar aí? Minha mensagem é diretamente para o dono de oficina mecânica que tem a sua esposa trabalhando junto com ele. Ouça mais ela. Procurem ajuda externa, procure auditária, procurem empresas que sejam sérias para ajudar a sua empresa. A gente não sabe tudo sozinho, a gente precisa aprender, a gente precisa de ajuda de fora. Desde pequeno a gente vai para o colégio para aprender, né, para escrever, para ler. Quando a gente se torna dono de oficina, a gente precisa evoluir também como empresário, então procurem ajuda. Ouça mais a tua esposa. Eu já disse mais de uma vez que a empresa cresceu muito mesmo, e se tornou uma empresa quando a Leila veio para dentro e quando ela ocupou o espaço de proprietária e quando a gente começou a buscar melhorias dentro da empresa. Então, minha dica é ouçam bastante as empresas. E Leila, você, depois de uma declaração dessas... Sim, agora ficou difícil para mim, né? Eu acho que nem sempre são flores, né? A gente sabe que o nosso dia a dia dentro de uma oficina é desafiador. Às vezes dá vontade de sair correndo, né? Mas isso acho que acontece em todos os negócios, né? A família do Carlos é uma família de empreendedores, os irmãos dele têm negócios, né? E a gente vê ali as dores de qualquer setor são praticamente as mesmas, né? Mas o que eu vejo é que a maioria das empresas não buscam conhecimento. Aí elas reclamam, né, que tá ruim, que é o mercado, que é a política, mas o que ela está fazendo para melhorar, né? Então, acho que tem que buscar conhecimento, tem que buscar trazer sempre inovações, né? E não ter medo, né? Porque se tu tiver medo, tu não vai saber, né? Tem que testar, tem que trazer, tem que ouvir. E ser aberto às mudanças. Muito bem. Acho que da minha parte também só agradecer ao Carlos e a Leila por terem aceitado também o convite, né? Vocês são grandes parceiros nossos, a gente se inspira muito também em vocês e a gente é muito feliz hoje também por ter essa parceria muito saudável e bacana com vocês também. Então, só agradecer mesmo o convite e a oportunidade de estar gravando esse podcast com vocês.
Da minha parte é isso, obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente encerra então esse episódio hoje, que rendeu uma boa conversa aí. E para você que quer saber mais sobre também o trabalho da Auditare, siga lá no Instagram, Auditare Gestão. Então, nos próximos dias também vamos ter mais novidades. Estamos com o Casais de Oficina, que é um projeto já desde o ano passado que está acontecendo. Esse ano retorna nas cidades. Março já vamos ter Novo Hamburgo, abril voltamos em Porto Alegre e aí temos agenda cheia durante o ano também. Gente, muito obrigada e até uma próxima. Até mais. Obrigada, até mais. Obrigado.